Aleluia. Segunda Samuel, capítulo 3. Do 1 ao 6. Diz a palavra de Deus. Perdão, irmão. É 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1. E vamos ler também o versículo 6, tá? Corrigindo aqui. Diz a palavra de Deus assim, ó. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas o da casa de Saul ia enfraquecendo. Versículo 6. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. Você vai ver a palavra se esforçar aqui 2 vezes, né? Perdão, uma vez aqui sobre Abner, e enfraquecer também na casa de Saul. Essas 2 palavras estão interligadas na casa de Saul. Amém, povo de Deus? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O enfraquecimento, como tema dessa palavra, o enfraquecimento da casa de Saul. Amém? A Bíblia vai trazer esse relato, e isso está na Bíblia, porque Deus queria mostrar-nos isso. O enfraquecimento da casa de Saul. Mas existia uma outra casa em meio a Israel que era chamado muita atenção, que era a casa de Davi. Essas 2 casas tinham um potencial muito grande, tá? A gente tem a casa de Saul, que tinha como príncipe Jonathan e tinha como general, pensa no general, Abner. Esses 2 homens tinham uma capacidade que a gente vê que Deus colocou sobre eles para defender Israel. Jonas tinha uma capacidade de inteligência. Eu, na minha visão pastoral, eu vejo Jonathan muito inteligente. Ele tinha uma mansidão de... Eu fico fascinado com isso, porque às vezes Jonathan estava na guerra e ele tinha uma facilidade de ter uma calma em meio a uma guerra. Você tem isso? Você quer isso na sua vida? Pastora, tem hora que é tanta coisa, que eu começo a gritar com todo mundo, eu quero brigar com todo mundo, porque você falta isso que Jonathan tinha. Jonathan tinha um equilíbrio emocional, quando estava tudo, sabe? Todo mundo nervoso, todo mundo estressado, todo mundo pensando que vai morrer. No meio da guerra, Deus olhava para ele, Jonas, sobe essa montanha, vai assim, ele ia com a calma, tranquilidade e vencia a guerra. A casa de Saul era fortalecido, era uma casa forte. Era uma casa que tinha um general que todo mundo via nele uma força, e ele também. Abner era uma pessoa autoconfiante. Te falta isso também? Recebe de Deus hoje, porque o Senhor está querendo te dar. Abner, ele tinha uma autoconfiança. Abner era aquele general que tudo que ele falava, olha, vamos fazer desse jeito, todo mundo obedecia, não havia rebelião. Não havia rebeldia na autoridade de Abner. Por quê? Porque ele conquistou isso. Se você quer conquistar, irmão, uma das coisas que você tem que ter é um equilíbrio emocional forte. Às vezes nós queremos conquistar algumas coisas, mas não temos isso. Não temos autoridade naquilo que falamos. Se você trabalha, se você tem uma casa, se você tem marido, se você tem filho, você tem que ter essa autoridade. Como mãe, vai falar como com os seus filhos? Eu acho meu filho que era melhor assim, desse jeito. Você tem opinião? Não, filho, é melhor desse jeito. Dentro de nós temos que ter isso, irmão. Defina quem você é. Eu já preguei sobre isso, a definição de quem nós somos. Quando vamos falar com o patrão pergunta, você fez aquele trabalho desse jeito? Você fez como eu mandei? Fiz desse jeito. Fiz desse jeito, desse jeito, desse jeito. E o que você achou? Eu achei isso. Dá ponto, sabe? Como exclamação em tudo que você fala. Na declaração que você conhece o assunto,
Porque, às vezes, do jeito que a gente fala, parece que a gente não está conhecendo o assunto, e você conhece. Você sabe como é. Então, a Bíblia vai trazer duas casas, a casa de Saul e a casa de Davi. E a casa de Saul era uma casa forte. Jonathan era forte. Abner, também um homem forte. Tudo que Abner falava se obedecia. A força de Abner era tamanha que a Bíblia diz que Azael desejou ver como ele lutava, e Azael foi atrás dele. E a Bíblia dá uma declaração de Azael, que ele tinha como asas nas pernas, o menino corria. Quando a Bíblia vai trazer as asas nas pernas, é porque esse menino era veloz. Eu estou falando de tanta coisa aqui, irmão, recebe do Senhor. Velocidade. Tem gente que a preguiça entra que não consegue ser veloz. Hoje que Deus quebre essa preguiça na tua vida. Vai fazer um estudo, vai fazer um trabalho, meu Deus do céu, na faculdade, na escola, e é uma dificuldade, porque é uma preguiça dentro de si. A velocidade de Azael. Então, Azael olhou e falou, Abner vai lutar? Eu quero ver isso. E ele vai. E ele vai atrás de Abner, porque Abner é um excelente general. E Abner está lá com a espada lutando, lutando, lutando. E Azael está atrás dele, olhando ele, porque ele admirava Abner. E a Bíblia diz que Abner olha para ele e diz, sai daqui, Azael, porque a espada pode te pegar e te matar. E aconteceu dessa forma. Abner era veloz. Abner tinha força. Abner era um grande general. Um grande general. Disse Davi, um grande general. Então, a Bíblia vai dizer que aqui, nesse capítulo 3, Deus inicia esse capítulo dizendo, porque a casa de Saul, o general dos generais, que era Abner, né? O príncipe dos príncipes, que era Jonas, a casa de Saul enfraqueceu. Isso significa, irmão, que a gente às vezes está lutando com coisas tão grandes, tão grandes, tão grandes, e a gente pensa, nunca vou vencer isso. Mas não se preocupa, porque essa palavra te dá garantia que, por mais que seja a casa de Saul forte, vigorosa, de autoridade, o Senhor tira as forças do inimigo. Saul se tornou inimigo de Deus, e a casa dele também. Lutava por Saul e não lutava mais por Deus. Saul lutou por si, o general Abner lutava por Saul, e Jonathan também lutou por Saul, o pai. Não era nem pelo rei, ele lutava pelo pai, por amor ao pai. E a casa de Saul começou a se enfraquecer. E o que baseava-se a casa de Saul? No general Abner, porque Jonathan já havia morrido aqui. Abner. Abner é o general que ainda segura, que faz a manipulação. Deus viu a manipulação de Abner. Ele queria agora largar o reino e entregar-se a Davi, mas enganando. Abner queria andar em engano, mentira. E a Bíblia vai dizer aqui que houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Seja o que for que você esteja passando, se você é de Deus, o Senhor te garante a vitória. Por mais que seja um ano, eu tenho gente aqui que luta 10, 20, 30 anos, eu não sei qual é o tempo da tua história, mas a Bíblia diz que uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi se iniciou. Guarda essa palavra no teu coração, porque um dia Deus vai te lembrar do que foi dito nesse culto. Porque Ele está te dando a chave daquilo que você desejou. De ambos, lutas e lutas, anos e anos, de joelho dobrado, de lágrimas nos olhos. E o Senhor vai declarar e dizendo, lembra-te da grande guerra que tu lutaste, é a casa de Saul enfraquecendo. Você vai ver que a tribulação que vinha, às vezes é uma obra de feitiçaria, e a pessoa, às vezes, a entidade que está naquela pessoa é forte,
Mas Deus vai quebrando o poder, Deus vai quebrando a força. O enfraquecer que vem de Deus, irmão. Glória a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que enquanto a casa de Saul enfraquecia, a casa de Davi se fortalecia. Guarda isso, povo de Deus. O inimigo vai sendo derrubado, mas a Bíblia diz que nós que somos do Senhor somos fortalecidos. Então não aceita menos que isso, irmão. Você tem que crescer. Se você está 10 anos lutando, aí eu estou lutando por um problema lá dentro do trabalho, e você está triste, você está abatido, cada vez mais você enfraquece, tem algo de errado. Porque Saul enfraqueceu, mas Davi fortaleceu. Então, se Davi se fortaleceu, irmão, você também tem que ser fortalecido. Está nas guerras, está nas lutas, mas Deus está fortalecendo você e a sua casa. Deus está trazendo a glória dele para dentro de você. Davi não ficava buscando, e guarda isso no seu coração, não fique buscando a saber dos teus inimigos. Davi não ficava buscando a saber se Saul já tinha sido derrubado, se Abner já tinha caído. Não, ele permanecia buscando a Deus. Ele colocava o coração dele no povo que ele tinha que cuidar. Coloca o teu coração em Deus, coloca o teu coração nas coisas boas da tua vida, coloca o teu coração nas coisas que Deus te deu, coloca o teu coração nas coisas que Deus fez por você até aqui. Deixa que Deus vai enfraquecer lá o teu inimigo. Não se preocupa com o teu inimigo. A Bíblia vai dizer aqui, no versículo 6, para a gente terminar. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. Sabe o que isso significa? Que a casa de Saul ficou no ombro de Abner agora. Vou te falar aqui, isso é profético, irmão. Por mais que se levante muita coisa contra a tua vida e a tua história, lá o inimigo só está com uma força, uma fonte de força demoníaca. E está se esforçando, está cansado, faz obra aqui, se levanta no coração de um ódio, de um rancor de alguém, levanta a obra de feitiçaria, de bruxaria, e está cansado. Sabe por quê? Porque existe um Deus que te protege, que cuida de você, povo de Deus. Abner estava cansado de tanto esforço que ele estava fazendo pela casa de Saul. E o Senhor estava marcando a hora. E Abner também ia ser derrotado. Essa palavra vem hoje ao nosso coração, irmão, para nos fortalecer. Deus te amou e Ele cuida de você. Se você colocar o teu coração em Deus, Ele cuida das coisas suas. Os teus inimigos não são mais teus. A justiça que tem que vir é do Senhor e não a sua. A mão que vem do Senhor é mais forte do que qualquer homem nessa terra. Entrega tudo na mão do Senhor. Ele é o teu redentor, o advogado fiel da tua causa, o Deus da tua justiça, Senhor dos senhores sobre a tua vida. Aleluia. A tua casa não está desamparada como a casa de Davi. Mas ele é Deus que enfraquece a casa de Saul. E glórias ao Senhor por isso. Porque não devem brincar com a casa do Senhor, ou com o povo do Senhor. Os inimigos que se levantam esquecem que a palavra de Deus fala que contra Jacó não há encantamento. Deus traz enfraquecimento. E aleluia por isso. Glórias ao Senhor. Amém? Abner se esforçava e não conseguiu nada, porque a mão do Senhor não estava na casa de Saul. Coloca a tua vida na mão do Senhor, como colocou Davi. Entrega os teus passos, teus caminhos, a tua casa, a tua família. Faz de todo o teu coração com todas as tuas forças. Tudo que Deus mandar você fazer, não tardia, não. Eu gosto muito de andar com Deus, porque Deus ele sempre fala. Sabe, irmão, andar com Deus
É uma experiência maravilhosa, que antes de você passar por algo, Deus já está falando. Deus te fala quando Ele vai te abençoar, Deus te fala quando você vai passar por uma luta, Deus te fala quando pegou o teu inimigo pela cabeça, Deus te fala das coisas que estão em oculto e escondido, Deus te fala. Andar com Deus é dessa forma. Vale a pena andar com Deus. Então a Bíblia vai trazer isso, dizendo da casa de Davi e a casa de Saul. Pastora, mas a casa de Davi tinha tantas falhas. Verdade, verdade. E você pode se olhar hoje aqui, a tua casa pode ter várias falhas, mas Deus está na casa de Davi por causa de Davi. E ponto final. Então, pastora, na minha casa pode ter erro, pode ter falha, pode ter pecado. Não que você deseje isso, irmão. A gente luta pela santidade da nossa casa e da nossa família. Mas mesmo que tenha alguém que esteja pecando contra o Senhor, se você anda com Deus, Deus está na tua casa, Deus está cuidando da tua casa e Deus mudará essa situação na sua casa. Amém? A Bíblia vai dizer que Davi errou com Deus e a casa foi. Eu quero trazer isso ao seu coração, que muitos pensam que a casa de Davi, os filhos eram mal, porque eram mal. Não. As consequências do ato do pecado de Davi fez a casa dele, né, ser derrubada. Então, irmão, muitas das vezes nós somos perdoados por Deus pelos nossos pecados, mas por causa de algo mal que a gente comentou, é, aconteceu, a gente fez algo mal, né? A gente cometeu um pecado, né? Uma maldade, por exemplo, com alguém. Fez uma maldade. Por mais que você peça perdão a Deus, e você fez aquela maldade por aquela pessoa, aquilo é semeadura, irmão. Você plantou e você terá uma semeadura. Você roubou alguém, aí eu pedi perdão, pastora, eu roubei, eu pedi perdão. Glórias a Deus, você pediu a perdão. Ainda mais se você conhecia a palavra de Deus, irmão. Muitos pensam assim, eu conheço a palavra, Deus está comigo, eu posso fazer todas as coisas. Não é bem assim, não, irmão. Não é, não. Você conhece a palavra de Deus e fala que não é para mentir. Você conhece a palavra de Deus e fala que não é para fazer a maldade. Você conhece a palavra de Deus e fala que não é para adulterar. Aí você vai lá, adultera. Aí você conhece a palavra de Deus que fala que ele te dá perdão. Aí você eleva os olhos aos céus, pede a Jesus que morreu na cruz do Calvário, Senhor, me perdoa. Ele vai te perdoar. Mas existe consequência do pecado. Existe. Amém? Então, a casa de Davi, Davi havia pecado e a casa também foi colocada na mão do Senhor. Você vai ver que o diabo se andou o coração de Absalão, o ódio entre os irmãos, né? Aminon e Absalão, né? Teve estrupo de irmãos, teve coisas absurdas na casa de Davi. Morreu-se de Davi, né? O primeiro filho com Batseba, o segundo filho a morrer, Aminon. O terceiro, eu coloco antes de Aminon, Tamar. Tamar morreu na alma. A Bíblia não conta a história dela depois do ato de Aminon. Eu creio que a vida dessa moça morreu. Eu acho que ela não casou, que ela não teve filhos. Morreu-se. O primeiro filho com a Batseba, o segundo filho, né, que eu acho que foi Tamar, na minha visão espiritual, o terceiro Aminon e depois Absalão. 4. 4. Sabe o que isso significa? Aí vamos lá. Preste atenção nisso, por Deus, aqui, para você entender isso. Quando o profeta Natan chega para Davi e diz: Davi, um servo, me ajude aqui com essa causa. Um servo roubou
a única ovelha que ele tinha para dar de comer. Mas ele roubou e ele tinha muitas ovelhas, mas ele pegou a única ovelha desse servo. O que devemos fazer com esse homem, Davi? E Davi se levanta em juízo por uma causa e ele diz: esse homem tem que morrer, que ele pague 4 vezes mais. Preste atenção nisso. O homem tinha que morrer e 4 vezes mais esse homem tinha que pagar. Então, Natan olha para ele e diz: esse homem é você, Davi. Então, Deus pega o juízo que Davi fez. O que ele disse? Ele tinha que morrer e 4 vezes ele tinha que pagar. Deus o perdoa do pecado. Livra ele da morte, porque ele ia morrer naquele dia. Mas Deus libera 4 vezes morte na casa de Davi. Os 4 filhos morreram. Muitos dizem: como pode Davi ter o coração segundo o coração de Deus? O homem segundo o coração de Deus. Muitos falam isso. Como pode ter pecado contra o Senhor? Como pode ter errado contra o Senhor? Como pode? A questão, coração segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, vem, irmão, antes disso. E vem também porque ele era quebrantado, porque ele reconheceu os erros. Ele reconheceu que estava em pecado. Davi, ele tinha isso, irmão. Um coração segundo o coração do Senhor que você tem que ter. Amém? De perdoar com facilidade, de ser quebrantado com facilidade, de reconhecer a voz de Deus, não ser rebelde contra a voz de Deus. Amém? Eu paro aqui, né, pela hora, irmão. Então, diante do Senhor, que a tua casa seja como a casa de Davi. Como o coração de Davi, eu vou colocar assim. Que Deus venha fortalecer você hoje nesse dia. Você que estava fraco, está passando por uma situação financeira difícil, está passando por uma doença que entrou no corpo, está passando por um problema familiar. Você que estava aqui enfraquecido, irmão, não aceita a fraqueza. A fraqueza não vem de Deus, irmão. O que a Bíblia vai dizer para Josué? Josué, seja forte, valente, corajoso. O que Deus vai falar para Moisés? Moisés, vá para o Egito. O que Deus vai falar para Elias? Elias, enfrente Acabe. Deus não é covarde. Deus não é fraco. E você também não é. Diga isso hoje para você: eu sou forte em Cristo Jesus. Você pode estar aí dizendo: mas essa doença está tirando as minhas forças, está tirando talvez as forças do teu corpo, mas a Bíblia diz que o corpo, né, o homem pode ficar fraco, mas o espírito é forte. A Bíblia diz que o teu corpo pode estar fraco, você pode ser fraco no corpo, mas o espírito é forte. E se o Espírito de Deus está em você, você é forte. A Bíblia diz, vai dizer mais: quando estou fraco, eu estou forte. Então se levanta hoje. Amém? Se levanta com essa palavra. Deus fortaleceu a casa de Davi e enfraqueceu a casa de Saul. Amém?